ultrassonografia e ressonância magnética. Nessa revisão, nós vamos falar dos principais mamografia e ultrassonografia. Começando com a revisão da mamografia. Na mamografia, os principais achados são nódulos, calcificações, distorções e assimetrias. Detalhando um pouquinho sobre os nódulos. Os nódulos, eles são avaliados em relação à forma, margem e densidade. A forma pode ser oval, redonda ou irregular. A margem pode ser circunscrita, obscurecida, indistinta, microlobulada ou especulada. A densidade pode ser de gordura, mista, hipodensa, isodenso ou hiperdenso. Os descritores oval, circunscrito, com densidade de gordura ou densidade mista, que normalmente tem um componente de gordura, eles são associados à benignidade. Os descritores irregular, indistinto, microlobulado e especulado são associados a lesões suspeitas. Aqui algumas imagens de mamografia para ilustrar esses descritores. Então, em relação à forma, oval, redondo e irregular. Aqui em relação à margem, circunscrito, que é quando você consegue delimitar bem a margem do nódulo, obscurecido quando você não consegue delimitar bem a margem do nódulo porque parte dessa margem está obscurecida por um tecido fibricular. Indistinto, quando mesmo não obscurecido, você ainda não consegue determinar bem a margem do nódulo. Microlobulado, quando ele apresenta microlobulações, e especulado, quando apresenta espículas e adquire esse aspecto estrelado. Em relação à densidade, pode ser hipodenso, isodenso e hiperdenso, lembrando que a densidade é avaliada em relação ao tecido fibricular. Pode ter densidade de gordura ou densidade mista, que, como eu já disse anteriormente, normalmente são lesões que contêm componente de gordura, e normalmente essas lesões com componente de gordura são associadas à benignidade. Aqui no exemplo nós temos um clássico fibroadenolipoma ou amartoma. Falando um pouquinho sobre as calcificações são achados muito importantes porque elas são muito mais bem caracterizadas na mamografia. E em relação às calcificações, nós vamos ver a morfologia e a distribuição. Em relação à morfologia, podem ser calcificações tipicamente benignas, redondas ou pontiformes, grosseiras e heterogêneas, amorfas, pleomórficas finas e lineares. Em relação à distribuição, pode ser difusa, regional, agrupada, linear ou segmentar. Os descritores tipicamente benigno, e os difusos são associados com lesões benignas. As grosseiras heterogêneas, amorfas, pleomórficas finas, lineares, linear e segmentar são lesões associadas com algum grau de suspeição. As calcificações redondas e pontiformes valem um parênteses. Vamos mostrar aqui um pouquinho algumas calcificações tipicamente benignas. Calcificações que você bate o olho e você sabe que você não precisa se preocupar. Então nós temos o caso dessas anelares que tem um centrinho radiolucente, as vasculares que vão em trilho de trem acompanhando o trajeto dos vasos, as calcificações secretórias ou em bastão, as calcificações grosseiras dentro de nódulo que são chamadas em pipoca e são associadas a fibroadenomas em involução. Calcificações distróficas associadas a traumas e cirurgias, calcificações cutâneas, calcificações em corpos estranhos como as de sutura, calcificações redondas, que são calcificações pontiformes grandes e normalmente a gente associa com benignidade, e calcificações dentro de cisto, que são as calcificações intracísticas ou em leite de cálcio. Com relação à morfologia, tem aquelas morfologias que eu falei para vocês, que só a morfologia já determina a lesão como suspeita. Então, no caso, as amorfas, as grosseiras heterogêneas, as pleomórficas e as lineares. As amorfas se assemelham a uma poeira e são bem difíceis de ver. As grosseiras heterogêneas, por serem grosseiras, são mais fáceis de ver. Elas se assemelham às pleomórficas, mas elas são um pouco maiores, portanto mais grosseiras. Já as lineares, elas se assemelham às secretórias ou às vasculares, porque você tem essa distribuição das calcificações uma na frente da outra, mas normalmente elas são mais tênues do que essas outras calcificações tipicamente benignas, e é por esse motivo que elas são suspeitas. Calcificações lineares, elas são altamente suspeitas porque elas normalmente representam um trajeto ductal. Com relação à distribuição, elas podem ser regionais, agrupadas, lineares ou segmentares, Lembrando que as outras calcificações mencionadas no slide anterior, por si só, por apresentar aquela morfologia, já determinam o BIRADS. Já as pontiformes, elas vão depender da distribuição. As calcificações pontiformes regionais e pontiformes agrupadas podem ser consideradas calcificações provavelmente benignas, portanto BIRADS 3. As calcificações em distribuição linear e segmentar já têm um grau de suspeição maior, então mesmo se elas forem pontiformes, elas serão suspeitas. Falando um pouquinho agora sobre as distorções arquiteturais. A distorção arquitetural, ela apresenta espículas, mas não tem o componente nódulo. Então, você vai ver realmente só a parte da distorção do parênquima mamário.
A distorção ectotecal, ela normalmente é um achado considerado suspeito, a menos que você encontre alguma justificativa, por exemplo, uma alteração cicatricial pós-cirúrgica na mesma topografia, que justifique o achado. Com relação às assimetrias, que é o outro achado mamográfico que nós podemos encontrar, as assimetrias elas podem ser consideradas puras quando vistas em uma única incidência, globais quando elas ocupam mais do que um quadrante, focais quando ocupam até um quadrante e são vistas em duas incidências, ou a assimetria em desenvolvimento, que é a assimetria que apresenta uma modificação para pior ou surge de um exame para outro. As assimetrias puras que são vistas em uma incidência, elas são consideradas benignas porque mais de 80% delas pode ser associada com sobreposição tecidual. Já a assimetria em desenvolvimento, por ser algo novo ou em piora, é considerado suspeito. Em relação às simetrias focais e globais, elas podem ser consideradas suspeitas ou podem tender à benignidade. O que vai mudar muito a nossa avaliação é se há correspondência do achado na ultrassonografia ou se há queixas clínicas associadas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ultrassom. As lesões principais do ultrassom são os nódulos e os linfonodos. Falando sobre o nódulo. O nódulo ele também é avaliado em relação à forma e margem, assim como na mamografia, mas nós trazemos aqui algumas outras informações, como a ecogenicidade, a orientação e a característica posterior. Em relação à forma, pode ser oval, redondo ou irregular. Em relação à margem circunscrita, angulada, indistinta, microlobulada ou especulada. Em relação à ecogenicidade, anecoico, hiperecoico, hipoecoico, isoecoico. Aqui, no caso, a ecogenicidade é comparada em relação à gordura. Pode ser também ainda um nódulo complexo, sólido cístico ou um nódulo heterogêneo. Em relação à orientação, ele pode ser paralelo ou não paralelo, portanto verticalizado. Em relação à característica posterior, pode não ter efeito, ter um reforço, ter uma sombra ou ter um padrão misto de efeito posterior. Os nódulos ovais circunscritos, anecoicos e paralelos são mais associados à benignidade. O nódulo oval circunscrito, hipoecoico e paralelo pode ser considerado provavelmente benigno, portanto, P-Radius 3. Já redondos e irregulares, angulado, indistinto, microlobulado, especulado, o complexo sólido cístico, o heterogêneo e o não paralelo são associados com algum grau de suspeição. Aqui para ilustrar para vocês cada uma dessas características. Então, em relação à forma, ele pode ser oval, redondo ou irregular. Lembrando que o oval tende a benignidade e o redondo irregular tende a algum grau de suspeição. Em relação à orientação, pode ser paralelo e não paralelo, lembrando que o paralelo tende a benignidade e o não paralelo a algum grau de suspeição. Em relação à margem, ele pode ser circunscrito ou não circunscrito, O circunscrito é aquele que a gente consegue determinar bem a margem e ela é bem irregular. Já o não circunscrito, ele pode ser indistinto, quando é difícil determinar as margens, angulado, quando você tem esses ângulos mais agudos, o microlobulado, quando você tem microlobulações, e o especulado, quando você tem esse aspecto estrelado. Com relação à característica posterior, ele pode não ter nenhum efeito posterior, pode apresentar uma sombra acústica posterior, pode apresentar um reforço acústico posterior ou pode apresentar um padrão misto de reforço e sombra. A característica posterior normalmente é uma característica adicional, lembrando que sombras falam mais a favor de ser uma lesão suspeita e reforço fala mais a favor de ser uma lesão benigna, mas há muita falha nessa interpretação. É por esse motivo que dificilmente o efeito acústico posterior vai ser um fator determinante na categorização P-Radius acima das outras características. A margem, a ecogenicidade, a forma e a orientação. Em relação à ecogenicidade, nós temos o anecoico, que normalmente a gente associa com cistos, portanto, a gente associa o anecoico à benignidade. A gente tem o hiperecoico, que normalmente a gente associa com algum componente de gordura e também a gente puxa para a benignidade, mas a gente tem as outras situações: isoecoico, hipoecoico, o complexo sólido cístico e o heterogêneo, que, a depender também de outras características, podem estar associados a algum grau de suspeição. Falando um pouquinho sobre linfonodo axilar. O linfonodo axilar, apesar de não estar na mama, ele tem muita relação com doenças mamárias. E é por esse motivo que existe sim categorização P-Radius para o linfonodo axilar, mesmo que não haja lesão mamária. Um linfonodo axilar de aspecto habitual, ele vai ter uma cortical, que é essa capinha mais hipoecoica, afilada, e um hilo gorduroso mais evidente. Já um linfonodo com alterações morfológicas, ele vai ter um espessamento da cortical e um afilamento ou até mesmo obliteração do hilo gorduroso.
Os linfonodos axilares, eles são divididos em 3 níveis e a nossa referência para essa divisão é um músculo peitoral menor, sendo que lateral a borda lateral do músculo peitoral menor eu vou chamar de nível 1, entre a borda lateral e a borda medial do músculo peitoral, inclusive no espaço que está entre os peitorais, né, o espaço interpeitoral que nós chamamos de Holter é o nível 2 e medial, a borda medial do músculo peitoral menor é o nível 3. Algumas considerações finais sobre o BIRADS, então caminhando para a nossa última parte da revisão. Então, o BIRADS 0 é um exame que necessita de complementação, portanto, eu não consigo dar a categorização final BIRADS somente com o exame que eu tenho em mãos. A conduta pode ser incidências mamográficas adicionais, com magnificação e compressão localizada, tomossíntese se estiver disponível no serviço, uma ultrassonografia complementar ou uma correlação com antecedentes clínicos e ou com estudos anteriores. A categoria BIRADS 1, ela é um exame sem alterações significativas, né? Então, a conduta é manter rastreamento apropriado para faixa etária e risco. O BIRADS 2, ele tem achados, mas são achados sabidamente benignos e com 0% de chance de malignidade. A conduta vai ser a mesma do BIRADS 1, manter rastreamento apropriado para faixa etária e risco. Em relação ao BIRADS 3, a gente já está falando aí de achados provavelmente benignos. O valor preditivo positivo é menor do que 2% de malignidade, portanto, essa lesão tem grandes chances de ser benigna. Para essas lesões com menos que 2% de chance de malignidade, a gente faz um controle que totaliza 3 anos, com intervalos de 6, 6, 12 e 12 meses. Se houver estabilidade, a gente vai respeitar esses intervalos. Se houver alguma modificação para pior, o BIRADS 3 é recategorizado para 4. E se tiver alguma modificação para melhor, o BIRADS 3 é recategorizado para 2. E se ele não tiver modificação, mas acabar mantendo uma estabilidade de 3 anos ou mais, a gente pode considerar um achado como benigno. Portanto, o BIRADS 3 ele não é uma categorização definitiva, ela é uma categorização temporária e vai depender da evolução e da estabilidade da lesão. Já o BIRADS 4 é um achado suspeito. O valor preditivo é maior do que aqueles 2%, né? Mas está entre 2% e 95%. Como o intervalo é muito grande, a gente divide a categoria 4 em 4A, 4B e 4C, sendo 4A entre 2% e 10%, 4B entre 10% e 50% e 4C entre 50% e 95%. É por esse motivo que o 4A ele é suspeito, mas ainda assim com uma baixa suspeição. O 4B ele é suspeito, mas com uma moderada suspeição. Já o 4C ele é suspeito com uma alta suspeição. E a conduta é fazer biópsia, então prosseguir a investigação com correlação histológica da lesão. O BIRADS 5 ele é altamente suspeito para malignidade, sendo assim ele tem mais do que 95% de chance de ser considerado maligno. E é por esse motivo que a conduta é biópsia, mas a nossa tolerância para um achado não maligno na biópsia, né, no resultado histológico da biópsia, de um BIRADS 5 para um BIRADS 4, é bem menor. Já o BIRADS 6 é o diagnóstico estabelecido de malignidade, portanto é um BIRADS pós-biópsia. Eu já fiz a biópsia, eu já sei que é um câncer e a conduta é prosseguir com o tratamento apropriado. Lembrar que o que é um BIRADS 5, né? Normalmente são lesões que têm as características suspeitas que fazem com que essa lesão seja considerada BIRADS 4, né? Por morfologia, por margem e as outras características mencionadas, tanto a mamografia quanto a ultrassonografia, mas também tem achados associados. E quais são esses achados? Pode ser um espessamento ou retração da pele, uma retração da papila, uma acentuação do trabeculado ou um edema, uma distorção arquitetural associada à lesão, calcificações suspeitas associadas à lesão ou linfonodos atípicos associados à lesão, sejam eles axilares ou torácicos internos. Para fechar, vamos falar um pouquinho de hierarquia do BIRADS. A recomendação é que num laudo, seja de mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética ou um laudo integrado dos métodos, e é muito comum de fazer um laudo integrado de mamografia e ultrassonografia, tenha apenas uma categoria final. Então, num contexto que você tem lesões com características que correspondem a categorias diferentes, né, qual categoria deve prevalecer sobre a outra? Minha dica aqui é lembrar do 540 ou do 540. Essas são as categorias que prevalecem em relação às outras. Por que o BIRADS 5, o 4 e o 0 vale mais do que o 6, que já é um BIRADS que você tem um diagnóstico estabelecido de câncer de mama? Justamente porque no BIRADS 6 você já tem uma lesão com um diagnóstico
estabelecida. Mas no 5, no 4 e no 0, você tem uma lesão sem diagnóstico. Inclusive, no contexto de uma paciente oncológica já com diagnóstico estabelecido de uma lesão, se você não resolve o 5, o 4 e o 0 que ela tem de uma outra lesão, você está travando o tratamento dessa paciente. E é por esse motivo que lesões 5, 4 e 0 que não têm diagnóstico estabelecido e não têm conduta estabelecida são mais urgentes de serem resolvidos do que o BIRAD 6, né? E, obviamente, 3, 2, 1 vale menos do que o 6, tá bom? Então, aqui um exemplo para vocês, uma ressonância de estadiamento. A paciente tem uma lesão índice na mama que já tem um diagnóstico de um carcinoma lobular invasivo, né? Se ela só tivesse essa lesão, isso seria um BIRAD 6. Mas foi encontrada uma lesão adicional na mesma mama, né, que não dá para falar que é de mesma natureza, porque está em outra topografia. E aí, essa lesão, portanto, é suspeita, né, e categorizada como BIRADS 4. O nosso laudo final, então,